Poliana, amante da matemática, traçou 2 segmentos de retas paralelos na areia da praia de Boa Viagem. Depois ela marcou 5 pontos distintos em cada um dos segmentos. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. Com vértices nos pontos marcados na areia, Poliana pode construir 120 triângulos, certo ou errado? Então a gente precisa fazer o cálculo de quantos triângulos ela consegue construir para a gente verificar se vai ser igual ou não a 120. Então, vou começar fazendo aqui o traço das retas paralelas, tá? São 2 retas paralelas. Não precisa ficar perfeito, tá? Você só precisa colocar aqui os 2 traços. E nessas 2 retas, eu vou colocar os 5 pontos que foram citados, tá? São 5 pontos distintos em cada um dos segmentos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no outro também tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. E para diferenciar aqui, eu vou colocar letras. Então, ponto A, ponto B, C, D, E, F, G, H, I, J. Bom, assim vai ser mais fácil da gente entender o problema. Nós queremos construir triângulos, tá? Para construir triângulos, quantos pontos eu preciso? Eu preciso de 3 pontos. Então, por exemplo, eu vou construir aqui um triângulo para a gente entender o problema. Vou pegar aqui o ponto A, o ponto F e o ponto G. Então, aqui nós temos um triângulo, seria o triângulo AFG. Como é que eu construo esses triângulos? Eu preciso de pelo menos um ponto, certo? Dos pontos marcados aqui na reta que eu vou chamar de R e 2 pontos na reta S. Então, posso pegar um ponto em R e 2 em S, ou eu posso pegar aqui 2 pontos em R, posso pegar 2 em cima e 1 embaixo. Então, essa seria a ideia. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular quantos triângulos eu consigo formar, pegando um ponto na reta R e 2 na reta S, e depois eu multiplico por 2, porque será uma situação semelhante. Aqui nesse caso, como que a gente constrói o triângulo? Eu tenho que pegar um ponto de cima e 2 de baixo. Quantas são as opções que eu tenho aqui embaixo? Eu tenho 5 opções. Então, dessas 5 opções, eu tenho que escolher 2. Por exemplo, eu posso pegar o F e o G, posso pegar o F e o H, o F e o I. Então, eu vou contar quantas possibilidades eu tenho, fazendo aqui a combinação. A combinação de N elementos tomados P a P vai ser dado por N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Então, eu estou considerando, pegando aqui primeiro o ponto A, e quantas possibilidades eu teria aqui pegando 2 pontos da parte de baixo, que seria a reta S. Então, a combinação de 5 elementos tomados 2 a 2, 5 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 5 menos 2 fatorial. Então, aqui vai ficar 5 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 3 fatorial. E agora, vou expandir o 5. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Então, a gente sempre para no valor aqui que está embaixo, tá? Para poder a gente eliminar. Então, 3 fatorial com 3 fatorial, 5 vezes 4, 20. 2 vezes 1, 2. 20 dividido por 2, 10. Então, eu tenho 10 possibilidades de pegar aqui 2 letras daqui de baixo, tá? 2 pontos, no caso. Se eu quiser, eu posso até listar. Eu posso pegar o F e o G, posso pegar o F e o H, posso pegar o F e o I, F e J. Eu vou listar aqui para a gente ver que vai dar 10 possibilidades. Então, pegando aqui com o F, eu já fiz todas. Agora, eu vou para o G. Tá? Eu posso pegar aqui o G, deixa eu fazer embaixo mesmo. O G e o H, o G e o I, o G e o J. Então, aqui eu já tenho 7. Posso pegar o H e o I, o H e o J, ou posso pegar aqui o I e o J. Se a gente contar, a gente vai ver que tem 10. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 possibilidades que a gente pode encontrar por combinação. Aqui a gente consegue fazer na mão, tá? As 10 possibilidades. Mas se ele tivesse colocado aqui, por exemplo, 50 pontos, aí seria impossível fazer na mão. Bom, a gente já tem uma parte do problema, que é eu escolhendo apenas um ponto aqui. Escolhendo o ponto A, eu tenho 10 possibilidades. Se eu escolher o B, eu vou ter mais 10, depois mais 10, mais 10 e mais 10. Para cada um desses aqui, eu vou ter 10 possibilidades de fazer essa escolha, que seriam essas aqui. Então, na verdade, eu tenho 5 vezes 10, tá? 5 pontos em cima, vezes 10 possibilidades de escolher 2 pontos embaixo. Tudo bem, deu 50. Só que eu posso fazer o inverso. Aqui eu estou escolhendo um ponto de cima da reta R e 2 pontos da reta S. Posso fazer o contrário, escolher um ponto da reta S e 2 da reta R. Então, eu vou ter também 50 possibilidades. Então, o total vai ser 50 mais 50,
que totaliza 100 e não 120. Aqui a questão coloca que ela pode construir 120 triângulos, ela não pode construir 120. O máximo que ela pode construir é 100, portanto, nosso item é um item que está errado. Poliana, um amante da matemática, traçou 2 segmentos de retas paralelos na areia da praia de Boa Viagem. Depois, ela marcou 5 pontos distintos em cada um dos segmentos. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. Com vértices nos pontos marcados na areia, Poliana pode construir 210 quadriláteros, certo ou errado? Então, a gente precisa contar quantos quadriláteros ela consegue construir com essa situação para verificar se realmente vai ser 210. Então, ela traçou 2 retas paralelas e nessas retas paralelas, o que ela fez? Ela colocou 5 pontos. Eu vou chamar aqui de reta R e aqui de reta S. Na reta R, eu vou colocar os pontos A, B, C, D e E. E na reta S, eu vou colocar aqui mais 5 pontos, F, G, H, I e J. E aí, eu preciso construir quadriláteros. Para que a gente construa quadriláteros, eu tenho que pegar 2 pontos da reta R, que eu não sei quais são, e 2 pontos aqui da reta S. Então, 2 de cada. Quantas são as possibilidades de pegar 2 desses pontos, sabendo que eu tenho 5? A combinação de 5 elementos tomados 2 a 2. Então, será 5 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 3 fatorial. De onde é que vem esses valores? Da equaçãozinha aqui da combinação. Combinação de n elementos tomados P a P vai ser dado por n fatorial, no caso, sobre p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. Bom, daqui nós vamos expandir o 5. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Simplificamos o 3 fatorial com 3 fatorial. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 1, 2. 20 por 2, 10. Então, eu tenho 10 possibilidades para pegar 2 pontos aqui de cima. São 10 possibilidades. E como aqui eu também vou escolher 2 de 5, eu tenho mais 10. Então, 10 vezes 10 são 100 quadriláteros que ela consegue construir, e não 210. Então, nesse caso, nosso item é um item que está errado. De um grupo de 6 homens e 6 mulheres, entre eles Anderson e Bárbara, deseja-se formar uma comissão de 4 pessoas. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. A comissão pode ser formada de 495 modos distintos, certo ou errado? Então, vamos analisar aqui a nossa situação. Nós temos aqui um total de 12 pessoas, certo? 12 pessoas, das quais eu quero escolher aí 4 pessoas para formar uma comissão. De quantas formas eu posso fazer isso? Primeira coisa que eu vou analisar nessa questão é se nós temos uma permutação, um arranjo ou uma combinação. A permutação vai ser utilizada quando eu uso todos os elementos e troco as suas posições, que não é o caso. Então, isso aqui está fora. O arranjo vai ser utilizado quando eu tiver a ordem tendo importância na questão. Então, aqui a ordem não importa. Nem a ordem, nem o sexo, né? Eu vou pegar dessas 12 pessoas, 4 para formar comissões. Então, não é um arranjo, é uma combinação. Agora, eu coloco a equação da combinação de n elementos tomados P a P, n fatorial sobre P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. E substituo os valores. Quem é o meu n? O meu n aqui vai ser 12 e o meu P vai ser 4. Né? Desses 12 elementos, eu vou escolher 4. Então, a combinação de 12 elementos tomados 4 a 4 será 12 fatorial sobre 4 fatorial, que multiplica... Aí eu vou fazer 12 menos 4, dá 8. Coloco aqui direto. Expando 12, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Chegou no 8 fatorial, que é o maior. Eu vou olhar aqui, né? No caso, eu tenho 4 fatorial e 8 fatorial. Então, eu vou expandir até chegar no 8 para poder eu simplificar os dois. Então, 8 vai com 8. E esse 4 aqui eu vou expandir. Vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Então, aqui eu tenho que 4 vezes 3, tá? 4 vezes 3 dá 12. Posso simplificar aqui com esse 12, certo? Aqui eu tenho 10 por 2 que eu posso simplificar. Vai dar 5. E aí eu vou multiplicar, né? 11 vezes 5 vezes 9. 11 vezes 5 dá 55. Eu vou fazer 55 vezes 9. 9 vezes 5, 45. Com 5 vai ao 4. 9 vezes 5, 45. Com 4, 49. Realmente temos aí 495 comissões distintas. Podemos marcar que o item está certo e seguir para a próxima questão.
De um grupo de 6 homens e 6 mulheres, entre eles Anderson e Bárbara, deseja-se formar uma comissão de 4 pessoas. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. Se o número de homens e mulheres nessa comissão deve ser o mesmo, então ela pode ser formada de 252 modos distintos, certo ou errado. Então, como a comissão ela vai ter 4 pessoas, serão 2 homens e 2 mulheres, na comissão. De quantas são as formas de escolhermos aqui 2 homens, tendo um total de 6? Aqui, nesse caso, nós vamos usar uma combinação. Combinação de n elementos tomados P a P será dado por n fatorial dividido por P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. Então, a escolha dos homens será dada por combinação de 6 elementos tomados 2 a 2, 6 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 4 fatorial. 6 menos 2, 4. Aqui expandimos 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 2 vezes 1 vezes 4 fatorial. 4 fatorial vai com 4 fatorial, simplificamos. 6 vezes 5 dá 30. 2 vezes 1, 2. 30 por 2, 15. Então, tendo 6 homens, existem 15 formas distintas de escolhermos aí 2 deles para formar a comissão. Então, são 15, tá? E as mulheres, como são 6 mulheres também, vamos escolher 2, também vamos ter 15 possibilidades. É a mesma combinação. Então, 15 vezes 15 totaliza 225 modos distintos e não 252. Ele inverteu aqui, 225, ele inverteu 5 com 2. Então, o item é um item que está errado. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. De um grupo de 6 homens e 6 mulheres, entre eles Anderson e Bárbara, deseja-se formar uma comissão de 4 pessoas. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. Se Anderson ou Bárbara deve participar dessa comissão, então ela pode ser formada de 330 modos distintos, certo ou errado. E agora, como é que a gente resolve a questão? Aqui nesse caso, nós calculamos o total de comissões que podem ser formadas e removemos a quantidade de comissões sem o Anderson ou Bárbara, tá? Sem nenhum dos dois. E aí, como é que a gente calcula esse total de comissões que podem ser formadas aí com 4 pessoas? Aqui nesse caso, como são 4 pessoas, a gente vai somar número de homens com o número de mulheres. São 12 pessoas. Vamos avaliar se nós temos uma permutação, um arranjo ou uma combinação. Aqui nesse caso, nós vamos ter uma combinação. Não é permutação, porque seria permutação se nós usássemos as 12 pessoas e mudassem aqui a sua posição. Então, não é permutação. Seria um arranjo se a ordem da escolha aqui, a ordem das pessoas importasse. Aqui, como não importa, não é arranjo. Então, sobrou uma combinação. O que eu tenho que saber com relação à combinação? Qual é a equação que eu vou estar utilizando para resolver o meu problema? Combinação de n elementos tomados P a P será dado por n fatorial sobre p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. Então, primeiro eu vou calcular o total, que é a quantidade de comissões que eu posso formar com 12 pessoas, tomadas 4 a 4, e eu vou reduzir aqui 2 pessoas, que seriam aqui Anderson e Bárbara. Então, quantas são as comissões que eu consigo formar com 4 pessoas, tendo apenas 10, considerando uma situação onde nenhum dos dois aparece, porque na contagem eu tenho que colocar ou comissões que aparecem o Anderson, ou comissões que aparecem a Bárbara, ou comissões que aparecem Anderson e Bárbara, tá? Porque ele coloca que pode ser um dos dois, inclusive, os dois. Então, para fazer essa contagem, é melhor pegar todas as comissões possíveis e reduzir as comissões onde eles dois não vão estar. E aí nós vamos ter o total, podemos confirmar ou não aqui se o valor é 330. Então, vamos lá. Combinação de 12 elementos tomados 4 a 4. Primeiro eu vou fazer aqui separadinho, tá? Combinação de 12 elementos tomados 4 a 4. 12 fatorial sobre 4 fatorial, que multiplica 8 fatorial. Vou expandir o 12. Então, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vezes 8 fatorial. Simplificamos o 8 fatorial, já podemos tirar aqui da nossa equação. 4 vezes 3 dá 12, então eu simplifico aqui com 12. Tá? 2 vezes 1 dá 2. Posso simplificar o 10 por 2. 10 por 2 dá 5. 11 vezes 5
vai dar 55, e aí eu multiplico esse 55 por 9. 55 vezes 9, 9 vezes 5, 45, com o 5 vai ao 4, 9 vezes 5, 45, com 4, 49. Então, eu tenho um total aqui de 495 possibilidades, tá? 495 possibilidades de formar aqui as comissões. Só que dessas possibilidades, eu vou tirar as possibilidades que não inclui nem o Anderson, nem a Bárbara. Então, são 10 pessoas apenas, né? Porque se aqui tem 12 e eu tirar 2, vai ficar só 10. Então, a combinação de 10 elementos tomados 4 a 4, 10 fatorial sobre 4 fatorial, que multiplica 6 fatorial. Né? 10 menos 4, 6. Expande o 10. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Para no 6. Expande o 4. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 6 fatorial. 6 vai com 6, simplifica. Outra forma que a gente pode fazer aqui é simplificar 1 por 1. Mas aqui nesse caso, ó, 4 vezes 2 dá 8. Eu já tiro aqui o 8 direto. Então, saiu 8. E aí, 9 dividido por 3 dá 3. Simplifiquei aqui também. E agora é só multiplicar, né? 10 vezes 3, 30. Vezes 7, 210. Então, quantas comissões eu posso formar? Eu posso formar 495. Quantas comissões não tem nem Anderson nem Bárbara? 210. Então, 495 menos 210, 5, 8, 285. Então, o total de comissões que vai ter ou Anderson ou a Bárbara, 285 e não 330. Portanto, o item está errado. O número de anagramas da palavra odontologia é igual a 2 elevado à quinta vezes 3 ao quadrado vezes 5 à terceira vezes 7 vezes 11. Bom, falou em anagramas, vamos direto aqui para permutações. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é se eu tenho uma permutação simples ou uma permutação com repetição. Aqui de cara nós vemos que é uma permutação com repetição, porque a letra O ela aparece várias vezes. Então, se é uma permutação com repetição, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar quantas letras eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, vai ficar 11 fatorial, tá? São a quantidade de letras que eu vou permutar, dividido pela quantidade de letras que eu tenho repetida, né? Para cada letra repetida que eu tiver. No caso, só quem aparece repetida é a letra O. Ela aparece aqui 4 vezes. Então, vou dividir aqui por 4 fatorial. Se tivesse outra letra repetida, por exemplo, tivesse 2 vezes a letra A, eu colocaria 2 fatorial. Mas como não tem, só tem a letra O, a gente coloca apenas a letra que está repetida. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou expandir aqui o 11 fatorial, tá? Vai ficar 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial. Chegou no 4 fatorial, você vai parar para poder simplificar com o denominador. Então, simplifica aqui o 4 fatorial. E agora a gente vai trabalhar com essa informação para deixar ela nesse formato, tá? Em fatores primos. No caso, eu tenho o 7 e o 11, que já são fatores primos. Tá? 7 e 11, não dá para fazer mais nada com eles. Eles vão ficar no final, tá? Como ele colocou aqui, ó, o 7 e o 11. Agora, o 10 eu posso escrever como 2 vezes 5. 10 eu vou escrever como produto de fatores primos. O 9, 3 vezes 3. O 8, 2 vezes 2 vezes 2. O 6 eu posso escrever como 2 vezes 3. Tem um 5 aqui. O 5 não ficou só porque eu tenho o 5 aqui do 10. Vezes 7 vezes 11. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou contar quantas vezes aparece o 2. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 2 elevado à quinta. Confere, confere. Vezes 1, 2, 3. Apareceu 3 aqui 3 vezes. Ó. 3 elevado à terceira. Aqui apareceu ao quadrado. Já está errado. Já vi que é um item que está errado. O 5 eu vou elevar ao quadrado. 5 aparece 2 vezes. Aqui ele coloca a terceira. Também colocou errado. Vezes 7 vezes 11. Então, o número de anagramas que eu vou ter aqui na palavra odontologia, quando escrito aqui em função dos fatores primos, é 2 elevado à quinta, vezes 3 à terceira, vezes 5 ao quadrado, vezes 7, vezes 11. Que é diferente do que foi fornecido aqui no enunciado, portanto, é um item que está errado.
Selecionando-se um anagrama da palavra sisos, ao acaso, a probabilidade de ele começar com a letra S é de 60%. Certo ou errado? Bom, nós queremos uma probabilidade. Probabilidade será dada por eventos favoráveis dividido pelos eventos possíveis. Como eu quero meu resultado em porcentagem, eu vou multiplicar essa situação por 100. E aí vai aparecer o símbolo da porcentagem direto. Quem são os meus eventos favoráveis? Os eventos favoráveis são todas as situações onde a palavra vai começar com a letra S. E os eventos possíveis serão todos os anagramas que nós podemos ter aqui na palavra sisos. A palavra sisos, ela tem repetições da letra S. E como nós vamos trabalhar com anagramas, vai ser direto permutação, tá? Caiu questão de anagrama, permutação. Resta você saber se vai ser uma permutação simples ou uma permutação com repetição. Aqui nesse caso, é uma permutação com repetição. Então, vou calcular primeiro os eventos possíveis. Quantos são os anagramas dessa palavra? Direto. Então, a permutação, tá? A permutação da palavra vai ser igual a quantas letras tem a palavra? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 letras, então vai ficar 5 fatorial, tá? 5 fatorial, pois são 5 letras. E eu tenho que observar qual é a letra repetida e quantas vezes ela aparece. A letra repetida que aparece aqui é a letra S. Ela aparece 3 vezes, então vou dividir isso aqui por 3 fatorial. Expando 5, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, sobre 3 fatorial, 5 vezes 4, 20. Então, eu tenho 20 anagramas. Então, a probabilidade aqui é probabilidade. Vai ser igual a eventos favoráveis dividido por 20 vezes 100. Quem são os eventos favoráveis? São todos os anagramas que começam com a letra S. Como é que a gente calcula isso? A gente pega a palavra, fixa a letra S, essa letra aqui está fixada, e eu ainda vou ter 4 letras aqui para permutar. Aí eu vou ter mais 2 vezes a letra S. A ordem aqui que eu vou colocar não importa, tá? São 2 vezes a letra S, a letra I e a letra O. Então, eu preciso permutar todas essas letras para verificar quantas são as possibilidades que eu tenho a palavra aqui, né? Começando com S, o anagrama. Então, a permutação será agora de 4 elementos só que eu tenho 2 repetidos. Então, quantas são as possibilidades? 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. 2 vai com 2, 4 vezes 3, 12. Então, eu tenho 12 situações onde o anagrama vai começar com a letra S. Esses são os meus eventos favoráveis. Divido aqui por 100, 100 por 20, aliás. A minha probabilidade será 12 vezes 5. 100 dividido por 20 dá 5. 12 vezes 5, 60%. O item está certo. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Julgue o item. O número de anagramas da palavra bruxismo que tem as vogais juntas é igual a 4.230. Certo ou errado? Se a questão está falando em anagramas, então nós vamos trabalhar com permutações. Agora nós temos que obedecer essa condição aqui, ó. As vogais devem estar juntas. Quantas vogais nós temos na palavra bruxismo? Nós temos o U, temos o I e o O. Então, nós temos 3 vogais. Eu vou representar apenas pela letra V. Quantas são as consoantes que nós temos na palavra? Nós temos o B, o R, o X, tá? O S e o M. Então, nós temos aqui um total de 5 consoantes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Só que as minhas vogais, elas vão funcionar como um bloco. Tá? Isso aqui eu vou chamar de bloco. Então, esse bloco, ele pode vir com todas as vogais antes, né, das consoantes, ou eu posso ter uma consoante e depois o meu bloco de vogais, as 3 vogais e o restante consoantes, seriam 4. Posso ter aqui 2 consoantes, 3 vogais e depois 3 consoantes, 3 consoantes, 3 vogais e 2 consoantes. Posso ter ainda 4 consoantes, 3 vogais e uma consoante, ou então todas as consoantes primeiro e depois o bloco de vogais. Então, aqui eu tenho 6 possibilidades. Só que essas 6 possibilidades são possibilidades de posicionarmos aqui as vogais e as consoantes. Então, esses 6 aqui que eu vou colocar é o 6 das possibilidades de posicionamento das letras. Agora, quais são as letras que vão estar aqui nesse bloco de vogais e quais são as letras que vão estar
no bloco de consoantes e com relação às suas posições. Então, o total de anagramas que eu vou ter vai ser 6 vezes. Como aqui são 3 letras, né, que são todas distintas, é o U, o I e o O, eu vou ter a permutação de 3 elementos, que vai ser o U, o I e o O. E com relação às consoantes, como eu tenho também todas diferentes, não tem nenhuma repetição, é a permutação de 5 elementos. Então, eu tenho aqui 6 vezes 3 fatorial vezes 5 fatorial como resposta. Então, vamos expandir aqui o 3 fatorial e o 5 fatorial. 6 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é o 3 fatorial, vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Tá? 6 vezes 6, 36. Então, 36 vezes 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4 dá 24. E 24 vezes 5, 120. Então, a minha resposta será 36 vezes 120. Ou 36 vezes 12. Vou multiplicar por 12 e depois eu coloco o 0. 2 vezes 6, 12. Ponho 2 e vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 1 vez 6 e 1 vez 3. Somando 2, 7 com 6, 13. Ponho 3 e vai 1, 4. Então, o resultado final é 4.320. Note que aqui ele colocou 4.230. Então, a alternativa correta nessa questão é que o item é um item que está errado. João trabalha 7 anos no Conselho Regional de Psicologia. Ele passou 70% desse tempo na área financeira, 20% do tempo restante na área de recursos humanos e o resto na área jurídica. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. A palavra financeira possui 21.600 anagramas em que todas as vogais estão juntas. Então, nós queremos aqui a quantidade de anagramas que tem aqui todas as vogais juntas. Se é anagrama que nós vamos procurar, então, automaticamente, nós vamos trabalhar com permutações. Quantas são as letras da palavra financeira? Primeira coisa que eu vou contar aqui é quantas letras tem essa palavra. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 letras. Quantas letras são vogais? Tá? Dessas 10 letras, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vogais. Então, eu tenho 5 vogais e 5 consoantes. Então, como é que eu vou arranjar aqui a minha situação? Eu vou colocar as 5 vogais juntas, tá? As 5 vogais juntas como um bloco. Esse bloco, ele pode mudar aqui a posição das vogais, mas elas vão estar juntas. E depois eu vou ter as consoantes. Só que as consoantes eu vou representar aqui com 5 vezes a letra C. Então, eu tenho aqui, ó, 5 consoantes. O que acontece? Eu posso ter o meu bloco começando aqui e depois as consoantes, ou eu posso ter a consoante, tem um bloco com 5 vogais, certo? E depois o restante consoantes, seriam 4. Posso ter 2 consoantes, o bloco com 5 vogais e depois 3 consoantes. 3 consoantes, as 5 vogais e 2 consoantes, né, no final. Posso ter aqui 4 consoantes, as 5 vogais que vão estar sempre juntas e depois a minha consoante, ou ainda as 5 consoantes vindo primeiro e depois as 5 vogais. Então, essa quantidade aqui de possibilidades é o posicionamento das letras, que no caso será 6. Então, eu tenho 6 possibilidades. Agora, como eu tenho 5 vogais, eu vou fazer a permutação dessas 5 vogais. Só que nessas 5 vogais, se eu escrever aqui, ó, eu tenho o I, vai aparecer aqui o A, eu vou colocar na sequência, tudinho, certinho. O E, o I e o A. Note que o I ele aparece 2 vezes e o A aparece 2 vezes. Então, essa permutação que eu vou fazer é uma permutação com repetição. Eu vou ter a repetição de 2 vezes a letra I e 2 vezes a letra A. Então, vou ter essa repetição. Vezes a permutação de 5 elementos, que será aqui da palavra financeira, são 5 letras. Só que as letras que eu tenho na financeira será F, N, N, C e R. Note que aparece aqui a repetição de 2 vezes a letra N. Então, aqui eu vou colocar um 2 para lembrar que vai ter essa repetição. Agora é só multiplicar 6 vezes a permutação de 5 elementos, tá? Lembrando que eu tenho a repetição de 2 vezes a letra I e 2 vezes a letra A. Então, vou ter que fazer a divisão para poder não contar repetido, vezes a permutação de 5 elementos com 2 repetidos aqui, no caso, 2 fatorial. Então, vou fazer a expansão.
tá? Desses fatores. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial, vou parar. 2 fatorial aqui eu vou expandir, vai ser 2 vezes 1, e aqui 2 fatorial. Aqui eu tenho 5 vezes 4 vezes 3, vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. 2 fatorial vai com 2 fatorial, aqui também. E agora a gente vai fazer aqui as nossas multiplicações. Só que aqui dá para simplificar também, né? 4 por 2 dá 2. Então, aqui vai ficar 2. Na parte do denominador eu posso tirar tudo. Se 2 fatorial já foi. Aqui também. Resta agora a gente fazer esse produto. Esse produto vai nos dar a resposta, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Quanto que é 5 vezes 2? 5 vezes 2 dá 10. Então, aqui eu já sei que é 10. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Vou fazendo aqui aos pouquinhos. 6 vezes 10, 60. 60 vezes 3 vai dar 180. Então, eu tenho 180 vezes 60. 18 vezes 6. 6 vezes 8, 48. Põe o 8 e vai o 4. 6 vezes 1, 6. Com 4, 10. Então, o produto aqui está dando 10.800, tá? A questão coloca que é 21.600. Não é. É 10.800. Temos que lembrar que se tem letra repetida, a permutação que eu vou fazer é com repetição e eu preciso colocar aqui as divisões, né, pelos fatoriais, para poder fazer as adequações. Então, a alternativa correta aqui dessa questão é que o item é um item que está errado. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de anagramas da palavra Ofiuco. Letra A, 180. Letra B, 360. Letra C, 720. Ou letra D, 900. Então, nós queremos aqui a quantidade de anagramas. Então, nós vamos ter um caso de permutações. A questão falou em anagramas, é permutação. A única coisa que nós temos que observar com cuidado é se a permutação vai ser simples ou com repetição. Quando é que a permutação vai ser com repetição? Quando nós tivermos letras repetidas. Aqui no caso, o O ele aparece 2 vezes. Então, é a permutação de 6 elementos, porque eu tenho aqui 6 letras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, só que eu tenho a repetição do O 2 vezes. Então, será 6 fatorial sobre 2 fatorial. Então, vai ficar 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. 2 fatorial eu simplifico e agora eu faço o produto. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5 dá 60. E 60 vezes 6, 360 anagramas. Alternativa correta na questão, letra B.